Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez aqui estamos juntos, nesta casa querida, Casa da Paz. A todos os irmãos da espiritualidade que nos envolvem, sempre em nome de nosso querido Mestre Jesus. Então hoje, esta noite, mais uma oportunidade, para as nossas reflexões, para nossos conhecimentos, para construirmos a nossa caminhada.
E começando, trazendo hoje para esta noite, a mensagem do irmão José, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, o médium, que nos fala a lição Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que, não raro, te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne, que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. E realmente, já envolvidos com essa mensagem, só temos que agradecer todas as oportunidades. Então vamos levar nossos pensamentos em conjunto ao nosso querido Mestre Jesus, para já agradecermos a noite de hoje. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por todo esse envolvimento de luz, de muita paz, dessa harmonia divina que invade a todos os lares deste planeta querido, invadindo as nossas casas, nos unindo em corações. Agradecemos muito, Mestre. Continuamos com as oportunidades das tarefas, continuamos com as oportunidades dos estudos, das nossas reflexões. E hoje, mais uma vez aqui estamos, para aproveitarmos todo o ensinamento que nossa irmã irá trazer para nós. Envolva, Senhor, pedindo a espiritualidade da Casa da Paz. Envolva a nossa companheira Cristiane, para que ela possa ser clara em suas palavras e trazer o aprendizado que precisamos. Querido Mestre, abençoe a nossa noite. Que essa noite de luz possa ser a cada dia de nossa caminhada. Com a tua força, Senhor, com teu amor. Obrigado por tudo, esteja conosco. E assim seja. E assim, meus irmãos, vamos então aproveitar o nosso estudo desta noite, que hoje nós trazemos a nossa companheira Cristiane Drux, que ela irá falar sobre o Espiritismo, a terceira revelação. Então vamos aproveitar. Olá, meus amigos, eu sou Cristiane Drux e é com muito prazer que eu falo para vocês hoje, os queridos amigos da Casa da Paz, aqui de Miguel Pereira. Agradeço a Maria Emília o convite e vamos tratar de um assunto que me é muito caro ao coração. Nós falaremos no encontro do dia de hoje da terceira revelação em contexto histórico e na próxima terça-feira teremos um novo encontro aonde eu darei desdobramento a esse assunto, falando sobre a missão da Terra brasileira. Vocês irão perceber que esses dois assuntos estão linkados, eles encontram conexão exatamente quando a gente deita o nosso olhar sobre um recorte histórico que vai nos falar sobre a própria história do Espiritismo, a gênese da nossa codificação e como ela depois ganha desdobramento e chega aqui na Pátria do Cruzeiro. Então, começando as nossas reflexões de hoje, eu gostaria de lembrar
primeiramente, exatamente nesse sobrevoo histórico, nesse recorte histórico, a questão das 3 grandes revelações verificadas na humanidade. Conhecemos o período mosaico, isso é, o período onde Moisés se configurava como um grande líder, uma grande liderança do povo hebreu. E Moisés consegue libertar o povo hebreu e empreender nesse processo de libertação do povo hebreu uma grande peregrinação, conduzindo o povo hebreu a partir do Egito para a Terra Prometida. A revelação liderada, né, e efetivada por Moisés, nessa revelação nós vamos verificar uma missão, a missão da justiça, a missão de delegar, de ofertar para aquele povo hebreu, né, a conduta moral. Moisés estabeleceu um código de leis, que são justamente as leis mosaicas, né, que vão ali nortear toda a formação daquela sociedade. Então, Moisés institui a primeira grande revelação, dando ao povo hebreu um sentimento importantíssimo, que é o sentimento do Deus único, a noção, né, e a concretização da ideia do Deus único. Por isso que nós falamos que o povo hebreu constituiu na história da humanidade um grande significado, porque o povo hebreu foi, dentro daquele momento histórico, uma ilha monoteísta cercada de convicções politeístas. Ou seja, o povo hebreu naquela época se distinguia das demais sociedades, inclusive sociedades primitivas, que cultuavam vários deuses. E isso foi muito importante nessa estratégia espiritual, digamos assim, da instituição, né, da delegação, da oferta para o mundo, da verdade que viria no século XIX, através de Allan Kardec, ofertando-nos a doutrina espírita. Mas para que a doutrina espírita pudesse ser, no século XIX, ofertada por Allan Kardec, foi necessário a instituição de todo esse processo estratégico a partir de um planejamento espiritual superior, onde Moisés cumpre, nesse primeiro momento, um papel fundamental da consagração da ideia de um Deus único. Nós vamos encontrar, com o advento do cristianismo, a segunda grande revelação, instituída por Jesus entre os homens, a entrega da Boa Nova, a revelação do amor, a revelação do Evangelho, a revelação da ideia de vida futura, né? De entendermos que o homem está na Terra, no seu formato físico, material, carnal, de passagem, e que a grande vida e que a verdadeira vida do espírito é a vida futura, é a vida extra-matéria. Então Jesus nos oferta, né, com todo o seu legado de amor e de renúncia, por ter se permitido esse processo de visitação da humanidade, né? Ele imagina um espírito puro, governador do nosso planeta, que encarna entre nós para nos ofertar a segunda revelação. Para ele, Jesus, foi um processo de renúncia, foi um processo de sacrifício, porque ele está já muito além das vibrações desse nosso planeta. Então Jesus vem até nós, nos ofertando a boa nova, nos ofertando a vida, a ideia de vida futura, a ideia de um pai amoroso, não mais um pai punitivo, um pai severo no sentido que pune o seu filho na medida que o seu filho não faz aquilo que está estabelecido por ele. Então todas essas questões, elas são inauguradas nesse segundo momento
com o Evangelho e com a oferta da Boa Nova por Jesus. E aí nós teremos um terceiro momento, né, que é justamente o advento do Espiritismo, cujo codificador da doutrina espírita é Allan Kardec, um mestre lyonês, professor, pedagogo, homem de ciência, que vai nos ofertar o desdobramento dessa ideia de vida futura. Ele vai nos ensinar, vai comprovar como se dá toda essa dinâmica espiritual que Jesus já falava. Porque eu costumo até recomendar esse tipo de pesquisa quando a gente deita o nosso olhar sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento. Em todas as passagens de Jesus, meus amigos, nós vamos encontrar na fala do Mestre uma referência à questão da vida futura, à questão da imortalidade da alma. E justamente Kardec, nesse terceiro momento dessa gigante estratégia espiritual, vai nos ofertar o entendimento de como se dá esse processo, como se dá a relação da matéria com o que é extrafísico, como é a dinâmica desse mundo espiritual que até então, até o século XIX, com o advento do Espiritismo, ainda não tinha sido explicado. Então, Kardec nos oferece, sobre essa perspectiva, a sublime tarefa da verdade. Por isso que nós falamos de revelação, porque Kardec faz cair o véu da erraticidade, faz cair o véu justamente da relação entre esses dois mundos, o mundo físico, material, e o mundo espiritual. Então, nessas estratégias de entrega das revelações, nós vamos verificar que Moisés, ele adota, por conta da configuração daquela sociedade hebreia, o emprego do medo, justamente para tirar os homens da idolatria pagã, né? Ele quis instituir, melhor dizendo, uma série de leis rígidas, um código moral, para que ele pudesse nortear aquele povo sobre a ideia do Deus único. E naquele momento, a liderança de Moisés precisava ser enérgica, porque aquele povo ele estava cercado, né, de, digamos assim, de influências perniciosas no sentido de terem um entendimento do paganismo. Então, Moisés institui essas leis, que ele configura também em uma obra entendida dentro da sociedade e da tradição hebraica como o Pentateuco mosaico. Também são 5 livros que vão ali nortear todo o pensamento religioso, toda a conduta ética moral esperada daquela sociedade. Inclusive, é Moisés, né, o autor dos 10 mandamentos, que depois vão ganhar desdobramento quando nós verificarmos as leis morais descritas no Livro dos Espíritos, vão ganhar semelhança, vão ganhar links, vão ganhar pontes com que depois a doutrina dos Espíritos estabelece também como entendimento das leis naturais ou leis divinas. Nós temos como estratégia de Jesus, nesse processo de revelação, o emprego da fé e do amor. Então, Jesus abandona a estratégia do emprego do medo e adota o emprego da fé e do amor, justamente libertando o homem do apego aos formalismos. Já há nesse processo de entrega e de liderança de Jesus uma grande mudança em relação à liderança de Moisés, que precisou ser mais enfático na questão da retidão do caráter, na questão do medo, para nortear aquele povo mais primitivo. Jesus já nos oferta um segundo momento de aprendizagem,
onde ele vai nos falar de uma justiça divina, nos vai entregar justamente essa imagem de um pai não mais punitivo, mas de um pai amoroso, um pai de amor incondicional pelos seus filhos. E com isso, Jesus nos convida a cultuarmos essa relação com o Pai, com o divino, através do nosso templo íntimo. Ele estava ainda vivenciando um momento histórico da humanidade onde os povos pagãos nutriam a necessidade de culto externo para azeitar, para vivificar essa relação com o divino. Mas Jesus nos oferta uma outra forma de ligação com o Pai. Ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir a cultura, que inclusive a cultura de oferendas era também uma cultura ainda instituída e praticada na sociedade hebreia, na sociedade dos hebreus. Né? Em Israel se praticavam ainda os cultos e as oferendas no templo, mas Jesus vem nos indicar um novo caminho de relação com o divino, com o Pai. E depois isso vai ser chancelado pela doutrina dos espíritos, através do grande mestre que foi Kardec, nos norteando de como devemos estabelecer essa relação com o mundo espiritual, com o Criador de tudo e de todos, a causa primeira e primária de todas as coisas, que é Deus, e como devemos nos comportar e como devemos dar seguimento e ação às leis divinas. E Kardec ainda nos entrega todo um arcabouço de entendimento para que alcancemos a felicidade. Na medida que ele nos fala e nos revela que o cumprimento das leis divinas, o cumprimento da lei natural, irá facultar ao homem a possibilidade do sentimento de felicidade. Todo aquele que contraria a lei natural, ele estabelece para si mesmo um descaminho, desventuras e processos, às vezes até cruéis e difíceis de aprendizagem, pois contraria a lei natural. E todo aquele que exercita em si mesmo o sentimento de filiação divina, o sentimento de dar andamento àquilo que ficou estabelecido pelo Criador para que o homem execute, esse filho pródigo, dando cumprimento à lei natural e à lei maior de amor e justiça do Criador, ele aurirá sentimentos de felicidade. Então, essas foram esses três grandes momentos, se formos pensar no advento do pensamento religioso sobre a face da Terra. Mas quando falamos da terceira revelação, precisamos também fazer uma conta de três. Foram 3 etapas da terceira revelação. Nós tivemos uma primeira etapa dos fenômenos físicos, que chamaram a atenção do mundo para a realidade espiritual. Depois tivemos um segundo momento, quando Allan Kardec, cientista, pensador, homem de ciência, resolve se debruçar sobre esses fenômenos para executar a sua maior missão, que foi a codificação da doutrina dos espíritos. E agora nós estamos vivenciando um terceiro momento dessa conta de 3, que é a aplicabilidade dos ensinos ofertados pela terceira revelação, pela doutrina dos espíritos, esse processo de aplicabilidade que vai nos facultar a nossa própria evolução. Então, nós já entendemos, não temos mais dúvidas em relação ao porquê dos fenômenos físicos, né? Que existe a realidade espiritual, primeiro momento.
nós entendemos e temos à nossa disposição todo aquele processo de codificação de Allan Kardec, nos norteando e nos explicando essa dinâmica entre os dois mundos. E estamos agora nesse terceiro momento dessa conta de 3 para nos esforçarmos no sentido de darmos aplicabilidade ao que nos foi ofertado por Allan Kardec. Então, dentro dessa entrega que foi a verdade de Allan Kardec e a verdade da doutrina espírita, nós entendemos que existe uma sentença máxima. E essa sentença máxima é que a vida espiritual, ela precede a vida material. E ao entendermos isso, se essa expressão que a vida espiritual precede a vida material ficar bem compreendida, nós ganharemos com isso uma nova visão de mundo. Nunca mais seremos os mesmos e nunca mais iremos nos relacionar da mesma forma no mundo, com as pessoas, com os nossos mais próximos. Espiritismo e ciência, sob essa ótica, não são antagônicos, pelo contrário, se complementam. Porque o espiritismo, ele vai lidar com as questões extrafísicas e a ciência vai lidar exatamente com a explicação da dinâmica da matéria. Mas se a vida espiritual, ela precede a vida material, tudo aquilo que ocorre na vida material, na estrutura física de todos os nossos entendimentos, nós vamos verificar que essa estrutura física e que tudo que nos ocorre na estrutura física vai ter um fator causal na vida do espírito, na vida que é imaterial, na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Agora, novamente propondo para nós uma imersão histórica. Nós vamos encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado a Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, belíssima obra, que é leitura obrigatória para todos. Nós vamos encontrar nessa obra magnânima do escritor Humberto de Campos um capítulo onde Humberto de Campos nos narra a convocação e os bastidores de uma reunião que ocorreu no plano espiritual, reunindo espíritos crísticos, espíritos puros, ligados ao Brasil e ligados à estratégia de implantação e implementação da doutrina dos espíritos para a humanidade. E Humberto de Campos nos fala que essa primeira reunião, cujo líder maior é o governador do nosso planeta, Jesus, e naquela época ele liderou essa reunião, aconteceu no último quartel do século XIV. Então nós estamos falando aí de um período de 1300 até 1400. E Jesus promove justamente essa assembleia para tratar dos graves problemas da Terra. O que nós tínhamos nesse momento acontecendo na história mundial? Nós vemos que nesse momento acontecia o que muitos poetas e o que muitos escritores dizem sobre o sono da humanidade, o período obscuro da humanidade, que foi o período medieval. Então, essa reunião acontece nos bastidores desse momento da história da humanidade, que foi a Idade Média. E, justamente nesse último quartel do século XIV, Jesus vai convocar esses espíritos crísticos, puros,
superiores para conversarem e para refletirem e adotarem medidas de impulsionamento do progresso da humanidade. E aí tem uma fala muito interessante de Eliú, né, que é Ismael, que vai nos falar sobre o materialismo. O materialismo era vigente não só na Europa, como em todos os continentes habitados pelos homens naquela época da Idade Média. Era dado valor, né? Quais eram os valores que o homem cultuava? O dinheiro, a posse, o ouro, o território, a abertura de novos territórios, conquistas de novos territórios, né? O mercado entre os povos, né? Ou seja, toda a atenção do homem estava voltado para o ter e não para o ser. E aí, Eliú, Ismael, né? Diante dessa assembleia de querubins e arcanjos, é assim que Humberto de Campos descreve essa assembleia, ele se dirige a Jesus com a seguinte fala, e eu estou lendo aqui no livro: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos, e aí vem a proposta de Ismael, de Eliú, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e da liberdade. Então nós vemos Ismael recomendando ao mestre para que possa ser restaurado este pensamento cristão, nos ofertado pelo próprio mestre quando encarnado entre nós, através da Boa Nova, através da sua vivência entre nós, dos seus ensinamentos para os apóstolos e para os discípulos, que se incumbiram de, depois do seu desencarne, espraiar a Boa Nova pelo mundo. Nós vemos que nesse último quartel do século XIV, essas ideias cristãs estavam ameaçadas pelo materialismo. E Ismael propõe ao mestre que ele busque, né, implementar numa nova terra, num novo continente, além dos oceanos, né, implantar ali a árvore do seu evangelho para a revivescência, para vivificar de novo o ideal cristão, já que a Europa não soube agasalhar esse ideal, né? Já que a Palestina não mais agasalhava este ideal da forma tão latente esperada. Então, Ismael faz essa proposta a Jesus. E isso vai ser foco do nosso estudo da próxima semana, porque exatamente nesse processo de acolhimento dessa sugestão de Ismael, Jesus vai transplantar para o Brasil a árvore do seu evangelho nesse novo continente, nesse novo país, nas Américas, desse novo continente além-mar. Mas continuando aqui a nossa leitura desse recorte histórico que vai culminar com a terceira revelação, nós precisamos nos relembrar de como Allan Kardec é influenciado e aonde Allan Kardec vai encontrar os insumos filosóficos e ideológicos para a concretização da terceira revelação. Nós vemos uma dinâmica ativa.
é uma dinâmica ativa que vai marcar as transformações humanas no campo das ideias. E isso começa um século antes, no século XVIII, que foi marcado pelo iluminismo. Os enciclopedistas, né, que eram aqueles que promoviam esse novo movimento no campo das ideias e do pensamento humano, o iluminismo, esses enciclopedistas, como foram chamados, analisavam a transformação do mundo através de uma avaliação do conhecimento que desse ao homem a consciência de si mesmo e de suas potencialidades. Os iluministas, esses enciclopedistas, defendiam a ideia e queriam entregar ao homem a ideia das suas potencialidades enquanto filhos de Deus. Mostravam ao homem que ele era capaz de realizar, apesar da capacidade de criação divina. Queriam incensar esse sentimento de filiação divina no homem, mostrando para ele que, por ser filho do Criador, eles tinham, e ele, o homem, tem a capacidade de criar também, de ser co-criador. Então, é muito interessante, porque quando o iluminismo surge, ele vai dar, e a gente consegue verificar isso de uma forma muito clara, que ele vai dar bases para o pensamento kardeciano, o pensamento religioso, que depois Kardec vai configurar, né, numa ruptura totalmente, numa entrega de conceituação e de entendimento totalmente renovada do que se tinha até então, né? E nós podemos, inclusive, pensar em um painel comparativo entre a ação política, religiosa, econômica e no âmbito das artes. Eu vou tentar fazer aqui com vocês a leitura desse painel comparativo que eu acabei montando, né? Então, iluminismo século XVIII, né? Existia ali a proposta do domínio da razão, dando ao homem protagonismo, também conhecido como século das luzes. Nós vamos encontrar depois, no século XIX, justamente a ratificação desse conceito, sendo o século XIX nomeado, intitulado como século da razão, né? Século das revoluções, das grandes revoluções do pensamento humano. Então, nós temos, antes do século XIX, no âmbito religioso, nós temos o teocentrismo. Isso quer dizer Deus no centro. Então, tudo se justificava com a presença divina, com a arbitrariedade divina, como vontade de Deus. Todos os acontecimentos eram, naquele momento, naquele entendimento antes do século XIX, entendidos como uma ação divina, uma vontade de Deus. E aí, após o século XIX, nós vamos ver o entendimento do humanismo. Ou seja, o homem, ganhando esse protagonismo, ele vai ser agora entendido como o autor das suas próprias ações e interferências no mundo. Isso faz o teocentrismo e o humanismo, eles fazem uma diferença imensa no que vai ser depois instituído como pensamento religioso, né? E o que nos norteia também dentro do aspecto religioso e a nossa interação enquanto espíritas no estabelecimento da nossa relação com Deus, né? O humanismo, ele tem aí uma grande influência na forma como o espírita vai se relacionar com essa ideia do Criador, da causa primária e causa primeira de todas as coisas. Dentro do âmbito político, nós vamos encontrar na Idade Média o feudalismo e depois o absolutismo.
E no século XIX, nós já começamos a perceber a ruptura e o declínio desse absolutismo, do tempo dos grandes reinos, reinados, para uma estrutura mais voltada para o liberalismo e a configuração política da república e da democracia. Isso no campo político. Agora vamos para o campo econômico. Nós vamos encontrar, antes do século XIX, o colonialismo e o mercantilismo, as grandes navegações, a busca por novos territórios, onde havia um colonizador e um colonizado, onde havia uma postura extrativista, uma postura de extrair e roubar tudo aquilo que aquele novo local descoberto possuía para alimentação e para fornecimento material do colonizador, né? Então, a postura ela era exploratória e escravizante, né? No campo econômico. E depois do século XIX, nós vamos encontrar já uma postura econômica e uma visão econômica diferenciada. Nós vamos perceber a Revolução Industrial impulsionando o capitalismo. E dentro do capitalismo, uma estrutura econômica que também vai deitar o seu olhar sobre a capacidade produtiva. Ou seja, o foco não mais é a matéria-prima, mas sim o desenvolvimento dessa matéria-prima para produtos mais acabados e para produtos aí que vão ganhar o desdobramento da matéria-prima. E no campo das artes? É muito interessante, porque quando a gente verifica no âmbito da pintura, por exemplo, existiram várias escolas antes do século XIX. Nós podemos lembrar a acadêmica, né? O barroco, o clássico. E qual era a característica dentro do campo das artes, por exemplo, levando como exemplo a pintura propriamente dita, quais eram as imagens e os simbolismos mais usados dentro dessa linha barroca e dentro dessa linha da escola clássica? Nós tínhamos sempre a figura do divino, a figura de Deus, a figura dos anjos, justamente dando eco, dando ressonância ao teocentrismo, né? Que foi uma das características que vimos lá na frente sobre o aspecto religioso. Agora, depois do século XIX, nós vamos verificar, olha que interessante, o impressionismo e o romantismo. Nessas duas formas de prática de arte, nós vamos verificar que tanto no impressionismo quanto no romantismo temos aí como intérprete, como autor, como interlocutor, como aquele personagem principal que entrega o simbolismo da arte, o homem. No impressionismo, por exemplo, quando se olha um quadro impressionista, nós não vemos a preocupação do autor com o retrato fiel, plástico, daquele jardim, por exemplo. Ele vai simbolizar, ele vai retratar aquele jardim com o seu olhar. Olha aí, né? A influência do humanismo é o seu olhar, é como ele enxerga aquela paisagem, e não mais a forma, digamos assim, com que Deus o instrui a olhar aquela imagem. Novamente, a influência do humanismo alterando a produção humana também dentro do âmbito das artes. Então, feito esse recorte, para que vocês possam perceber a importância dessas alterações, né, dos períodos históricos e como isso influencia o comportamento humano, nós vamos agora ressaltar, né, uma contribuição de Kardec de como ele se organizava
para empreender a sua grande missão. Nos diz Kardec, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então foi Kardec que provocou, que proporcionou até filosoficamente a união entre a ciência e o sentimento de religiosidade, né? Por isso que nós falamos, meus irmãos, do tríplice aspecto da doutrina dos espíritos, que passou a nortear as relações entre os dois planos da vida, com um foco consolador e libertador. Uma doutrina com bases sólidas, na medida que conjuga em seu escopo de entendimento três aspectos básicos: ciência, filosofia e religião. Por isso que Kardec nos fala do exercício da fé raciocinada, a doutrina dos espíritos, uma doutrina plural, codificada por um homem, Kardec, missionário, preparado para a missão de codificação dessa nova revelação, da terceira revelação para o mundo. Então nós temos, pensando nesses, digamos assim, divisores de água da história da humanidade, nós temos dois momentos de transplante, que eu considero momentos de transplante. Quando tínhamos o povo hebreu escravizado pelos egípcios, pelo Egito, e nós temos a liderança de Moisés proporcionando a libertação do povo hebreu, a caminhada pelo deserto para o encontro e o alcance da terra prometida, nós temos nesse momento, nessa peregrinação dos hebreus, o atestado que naquele momento, né, houve um processo de início para algo que precisava ser construído. Nós já vimos que é o sentimento monoteísta. Dentro dessa sociedade, que depois vai se configurar numa sociedade muito importante para a eclosão da segunda revelação, que é a vinda de Jesus para a Terra. Então nós temos, dentro da sociedade hebreia, né, justamente num momento que depois Jesus nos visita e que faz e que nos oferta a entrega do Evangelho e da Boa Nova, nós vemos dentro dessa sociedade, né, a tentativa de sufocamento do cristianismo, desse cristianismo primeiro, né? E depois um grande segundo momento de transplante, onde nós já temos Kardec inaugurando, após o Iluminismo, influenciado pelo sentimento humanista, a codificação dos espíritos em plena Paris do século XIX. Muitos séculos depois, nós vamos encontrar Kardec como grande ator desse processo da evolução humana e da história da humanidade, entregando a doutrina dos espíritos para todos nós. E nesse momento ocorre um segundo momento de tentativa de sufocamento, que é justamente os apelos das ideias materialistas, apesar do advento do espiritismo, incensando os homens, fazendo com que os homens se voltem unicamente para as questões materiais, né, em contraponto com tudo aquilo que a doutrina dos espíritos já nos entregava, já nos falando
de quais são os verdadeiros valores para nós encarnados. Então, nesse segundo momento da codificação espírita, também ocorre uma tentativa de consolidação do materialismo em detrimento do espraiamento dessas ideias do Consolador prometido. Então, a Europa não soube agasalhar as ideias renovadoras do cristianismo primeiro, que se viam também traduzidas nos esforços de Kardec. E é com essa situação que nós vamos entender a proposta de Ismael quando propõe a Jesus buscar um novo território para o transplante justamente da sua árvore do Evangelho. Logicamente que a árvore do Evangelho está aí simbolizada filosoficamente, né? Trazendo para um novo continente o arcabouço de todas essas ideias renovadoras, de toda a verdade com V maiúsculo, né, do que é a doutrina dos espíritos. Mas isso, meus irmãos, é assunto para um próximo encontro nosso, onde falaremos, após esse recorte histórico, onde já entendemos como tudo foi confluindo até Kardec, para que depois essas ideias cristãs, né, primeiras, foram traduzidas pela doutrina dos espíritos e como essa essência da doutrina espírita foi trazida para o Brasil. Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus e eu estarei com muita alegria novamente semana que vem aqui com vocês. Até mais. E assim, queridos irmãos, vamos agradecer agora por todas essas oportunidades trazidas e pelo aproveitamento da noite. Mestre querido, nosso médico das almas, agradecemos por fazermos parte desta doutrina de luz, por serem trazidos para nós todos esses ensinamentos através da espiritualidade do bem, ensinamentos esses que nos auxiliam tanto na nossa transformação, no nosso caminhar, para que a gente possa deixar o homem velho para trás e realmente trabalhar o homem novo. Obrigado, Senhor, por estes momentos, por esta noite, e ampare cada vez mais a todos os lares, a todas as famílias, que cada um possa perceber em seu coração a tua presença. Esteja conosco sempre, Mestre. E mais uma vez, é muito bom sentir a vossa presença em nossos corações. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, meus irmãos.